Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 17.1, Conteúdo, primeira geração poética do romantismo, Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias. Habilidade, identificar os aspectos definidores da poesia indianista e da lírica amorosa de Gonçalves Dias. Eu estou aqui para você. Muito boa tarde, Amazonas. Nós agora vamos passar uma tarde agradável trabalhando a preciosa língua. Quero revisar o que vimos na aula de ontem, tá na tela. Pessoal que torce aí para o internacional, agora fica ligado na intertextualidade. É isso aí, rapaz. Relação entre textos. É isso que nós temos, relação entre textos. Algo já foi dito, já foi lido, já foi visto. Difícil pensar em algo, em um texto inédito. Então, veja o que está acontecendo aí, ó. Relação entre textos, intertexto, intertextualidade. Isso que você viu na aula de ontem. Vem comigo aqui. Entenda uma coisa. Você vai ler a Bíblia. Aí você gostou do texto bíblico, resolve criar uma música a partir daquele verso bíblico. Você cria a música. Isso é uma relação intertextual. A sua música está retomando outro texto, está fazendo uma relação com outro texto. Isso é intertexto, intertextual. Tudo bem? Você leu um poema. O poema te foi agradável. Você diz, desse poema quero fazer uma novela. E aí você pega um poema, pega um romance, seja lá o que for, e cria uma novela. Relação de intertextualidade, esse diálogo entre os textos. E aí, nós falamos que é difícil pensar em um texto inédito, em algo completamente novo. Uai! Por quê? Porque nós somos produtos do meio. Nós produzimos o que ouvimos, o que vemos, o que lemos. Tudo isso interfere no nosso texto, que é inédito e, ao mesmo tempo, é reprodução. É isso aí, tá? Relação de intertextualidade. Aí você viu imagens com relação de intertextualidade, você viu poesia, verso bíblico e música. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Tá vendo aí? Você viu isso? É relação de intertextualidade. É a música retomando o texto bíblico e em outro momento a música vai falar de um poema também. Intertextualidade. Você viu também hipertexto, olha só. Você sabe o que é o hipertexto? Sabe? Então vamos lá. Rede de informações interativas. Obra coletiva. Leitura tradicional linear. Hipertexto é não linear. Não linear. É isso que nós temos. Vem comigo aqui agora. Meu prezado aluno, quando você, e nós colocamos isso ao vivo para você na aula de ontem, você digita lá para acessar, né? Não sei se você tem costume de acessar a internet. Deve ter. E acessa lá o site Globo Esporte. Aí diz que o jogador fulano de tal estará suspenso, estará fora da próxima partida. Aí no jogador suspenso tem lá em azul, por exemplo. O texto está todo em preto e lá tem um pedaço em azul. Você clica lá, vai te levar a um outro texto anterior a esse. Isso é hipertexto. Dentro de um texto eu tenho outro texto. Aí eu vou lê-lo para me situar por que ele foi suspenso.
Aí eu volto a ler aquele texto que eu tinha começado. Isso é hipertexto. Você viu isso na aula de ontem. Desafio de hoje. Está na tela para você que ama estudar. Observe atentamente a imagem. Pense num cabra bonito. Olha aí. Há alguma relação entre eles? Olha lá. Tem um cavaleiro e tem o índio, né? Hoje chamamos de indígena, mas é índio, tá? Reflita sobre isso. E eu já estou de volta porque eu quero você conosco estudando literatura agora. Agora o negócio vai esquentar. 42 graus aqui no Amazonas. Romantismo. Romantismo que nós temos estudado. É aquele homem romântico, aquela mulher romântica que leva chocolate, que leva café da manhã na cama, é isso? Não. O romantismo que temos visto nestas aulas não se trata de alguém apaixonado. Estamos falando de uma escola literária, histórica. No romantismo, século XIX, eu tenho uma produção intelectual vasta, eu tenho identidade nova aparecendo aí do nosso Brasil, e é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Romantismo, primeira geração, tá na tela para você. Aí está, o romantismo vai de 1836 a 1881, primeira geração romântica, tá? Você sabe que nós tivemos 3 gerações. Estamos no século XIX, nesse momento aí. No Brasil, o início do romantismo acontece com a publicação em 1836, lembra que falamos sobre isso na aula de ontem, da revista Niterói e de Suspiros Poéticos e Saudades. Quem foi o autor? Ele, o poderoso das galáxias, Gonçalves de Magalhães. Destaca isso aí na tua vida. Gonçalves de Magalhães. O que ele faz? Olha aí, Gonçalves de Magalhães publica revista Niterói, publica Suspiros Poéticos e Saudades. E aí nós temos então o início do romantismo, tá? Primeira geração acontecendo. E aí, professor Júnior? O Gonçalves de Magalhães, quando publica revista Niterói e Suspiros Poéticos e Saudades, o que ele pretende? O que é que nós temos no romantismo? Qual a intenção dessas produções? Qual o efeito de sentido que elas tiveram? Está na tela para você. Vamos avançar o nosso estudo. José de Alencar e Gonçalves Dias são os principais representantes da primeira vertente do romantismo brasileiro, também chamada de indianismo. Espera aí então. A primeira geração é conhecida como indianista. Além de Gonçalves de Magalhães, eu tenho José de Alencar e Gonçalves Dias. Beleza! Estamos começando a nos entender. Você está se situando. Quer ver como acontece? Gonçalves de Magalhães publica Revista Niterói e Suspiros Poéticos e Saudades. Assim ele dá início à primeira geração do romantismo, que conta ainda com 2 grandes poetas, José de Alencar e Gonçalves Dias. Tá entendendo aí? E essa geração também é chamada de indianista.
Estamos entendendo as coisas. Esse Amazonas vai longe. Brilha, garoto! Chegou o seu momento. Avança aí. Agora nós vamos de Iracema. Vai lá. Aê, aê. Gonçalves Dias, fala um pouco mais desse rapaz aí. Esse nosso poeta. É tido como um dos maiores poetas líricos da história do país, da história do Brasil. Autor da célebre Canção do Exílio. Você já ouviu Canção do Exílio? Sabia disso? Aí pode pensar, professor Junho. Não, nunca ouvi falar em Canção do Exílio já. Hoje eu vou falar um pouco de Canção do Exílio aqui, você vai ver que já ouviu bastante. Todo brasileiro já ouviu esse poema. Também se consagrou como poeta do nacionalismo, explorando a temática indianista em poemas como Juca Pirama. E nós vamos ver um pouco aí do Juca Pirama. Olha só, Gonçalves Dias para você. Juca Pirama, tá na tela. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. Olha só, no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos, cobertos de flores. Você sabe o que está sendo narrado aqui? Tá sabendo? Tá sabendo o placar? Pois é. Na primeira geração romântica, na primeira geração do romantismo, a ideia dos poetas, a ideia dos escritores é de exaltação à pátria, exaltação à nação, um Brasil idealizado, um Brasil sublimado, exatamente isso. Para tal, eles se valem da riqueza da flora, a selva amazônica, a floresta, a mata brasileira. Isso chama atenção e isso é exaltado pelos poetas da primeira geração romântica. O índio é um ícone. O índio é símbolo de força, de bravura. Ele é transmitido, a ideia do índio nos poemas é de um herói nacional. Coitado do índio hoje, né? Quanto que ele perdeu, rapaz, com esses brancos loucos. Mas o índio aí no poema é um índio forte, heróico, puro. É assim que é transmitida a imagem, é divulgada a imagem do índio nos poemas. Sublimação, exaltação, ufanismo. Sabe o que é isso? Ufanismo é o nacionalismo cego. Um nacionalismo que não vê o lado negativo que existe na nação. O Brasil tem isso aqui de ruim, aquilo ali. Não interessa. Para os poetas da primeira geração romântica, só interessa o belo, o bom, o forte, o que o Brasil tem de melhor. Floresta, índio que é o herói, a pureza, né? E é isso que eles vão transmitir nos seus poemas. Por isso, a primeira geração romântica é chamada de indianista ou nacionalista. Tudo bem? Vamos avançando então. São rudos, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, condão de prodígios, de glória e terror. Eu uma vez, quando estava bem,
pedi para os alunos decorarem aí esses versos. Decoraram, era menino declamando mais de 3 minutos decorado. Pense numa turma que ficou agoniada com a situação. Mas veja que canto bonito que nós temos. São rudos, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor, são todos timbiras. Timbiras, o que é isso? Pesquise, guerreiros valentes. Seu nome lavoa na boca das gentes com dão de prodígios de glória e terror. E eu avanço aqui. No centro da taba se estende o terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro, da tribo senhora, das tribos servis. Os velhos sentados praticam doutrora, e os moços inquietos que a festa enamora, derramam-se em torno de um índio infeliz. Quem é? Ninguém sabe, seu nome é ignoto. Sua tribo não diz, de um povo remoto. Descende, por certo, de um povo gentil. Assim, lá na Grécia, o escravo insulano tornavam distinto do vil muçulmano as linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra, caiu prisioneiro, nas mãos dos timbiras, no extenso terreiro, assola-se o teto que o teve em prisão, convidam-se as tribos dos seus arredores, cuidosos se incumbem do vaso das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, entesa-se a corda de embira ligeira. Você sabe que é embira, né? Sabe que é fogueira também? Note que são coisas naturais sendo retratadas. Lenha, corda, adorna-se a massa com penas gentis, a custo entre as vagas do povo da aldeia, caminha o timbira que a turba rodeia, garboso, cheio de garbo, olha só, rapaz, nas plumas de vário matiz. Entanto as mulheres com leda tringança. Professor Júnior, por que tantos nomes diferentes nós temos aqui? Por que? Linguagem de WhatsApp aqui. Por quê? Porque isso daí não foi escrito hoje, meu querido. Isso é do século XIX. E o poeta brinca com as palavras. Então, o que acontece? Eu preciso recorrer ao dicionário, que é ele que vai me auxiliar em algumas palavras antigas. Se não encontrar no dicionário, vou pesquisar em outras fontes, como na internet, para ver o que representa aquilo. Entanto as mulheres com leda tringança, afeitas ao rito da bárbara usança, o índio já quer em cativo acabar, a coma lhe cortam, os membros lhe tingem. Brilhante em duape do corpo lhe cingem, sombreia-lhe a fronte gentil canitar, em fundos vasos, d'alvacenta argila ferve o cauim, enchem-se as copas, o prazer começa, reina o festim. O prisioneiro, cuja morte anseiam, sentado está. O prisioneiro, que outro sol no ocaso jamais verá. A dura corda que lhe enlaça o colo, mostra-lhe o fim da vida escura, que será mais breve do que o festim. Contudo, os olhos de ignóbil pranto secos estão, mudos os lábios, não descerram queixas do coração, mas o martírio, que encobrir não pode, em rugas faz a mentirosa placidez do rosto na fronte audaz. Que tens, guerreiro? Que temor te assalta, que no passo horrendo, honra das tabas que nascer te viram, folga morrendo, porque além dos Andes revive o forte, que soube o fano contrastar os medos da fria morte, rasteira a grama, exposta ao sol, à chuva, lá murcha e pende, somente ao tronco que devassa os ares o raio ofende. Que foi?
Tupã mandou que ele caísse como viveu, e o caçador que o avistou, prostrado, esmoreceu, rapaz, prostrado, vê a situação aí do que está acontecendo. O caçador morreu prostrado. Presta atenção na bravura. Que temes, ó guerreiro? Além dos Andes revive o forte, que sob o fano contrastar os medos da fria morte. Continuando, olha só. Vem a terreiro o mísero contrário, do colo a cinta a mussurana desce, dize-nos quem és, teus feitos canta, ou se mais te apraz, defende-te, começa o índio que ao redor derrama os olhos, com triste voz que os ânimos comove. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo punjante que agora anda errante. Por fardo inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas das tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longes terras e lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis amorais. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos e navos calcados aos pés, e os campos talados, e os arcos quebrados, os piagas coitados, já sem maracás, e os meigos cantores servindo a senhores, que vinham traidores com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim, com plácido rosto, sereno e composto, acerbo desgosto, comigo sofri. Meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nos ambos mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer. Mas mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com quem me encontrei. O cru dessossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja, dizei. Eu era o seu guia na noite sombria, a sol a alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado de penas ralado, já cego e quebrado, que resta morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixa-me viver. Não viu, não ignavo, mas forte, mas bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros, não coro, do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. Meus prezados alunos, nós fizemos agora uma viagem. Agora foi viagem literária. Nós vimos aí produção poética da primeira geração romântica. Natureza, selva sendo retratada, guerra na selva, índio bravo, índio guerreiro. Você tem que ler isso mais. Lê um pouco mais sobre isso. Lê um pouco mais a respeito disso, para você entender sobre essas produções do romantismo. Qual era a intenção, o que se buscava com esse tipo de poema, com esse canto, por exemplo. Porque a ideia era o quê? Mostrar a cara do Brasil, um Brasil forte, um Brasil seguro, um Brasil bom. E o índio era tido como o herói nacional, símbolo de força e bravura. O índio, herói, puro, bravo, forte. Pode avançar. No romantismo, na primeira geração, os temas preferidos são o saudosismo, por estarem distantes da pátria, e o nacionalismo.
Exatamente. E aí, rapaz, agora, vem comigo aqui. Você vai ver um dos poemas mais lindos que o universo já viu. Você vai ter contato com uma das mais belas produções. Acredito que você já tenha visto na sua vida. Se não viu, chegou o seu momento de brilhar. Canção do Exílio na tela. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Olha só o nacionalismo. O que está acontecendo aqui? Gonçalves Dias está exilado, está em Portugal exilado. Por conta disso, ele começa a escrever: a minha terra, que é o Brasil, tem palmeiras, aquelas árvores, né, aquela vegetação. Não é esse time perdedor do Palmeiras, não. Tá? É a árvore. Onde canta o sabiá. Ei, sabiá. As aves que aqui gorjeiam, aqui onde? Vou colocar em azul quando for de Portugal. Aqui gorjeiam as aves lá de Portugal. Não gorjeiam como lá. O lá é o Brasil. Vermelho é Brasil. Ziu, 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 ziu. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Vem comigo aqui. Meu querido aluno do Amazonas, meu caro professor. O céu do Brasil tem mais estrelas que o céu de Portugal? Sim ou não? Não. Céu é céu. Todo céu tem estrela. No entanto, nós estamos contemplando aí em Canção do Exílio o poeta falando que nosso céu tem mais estrelas, que o céu do Brasil tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Sabe o que significa isso? Nacionalismo. E sabe mais? Subjetivismo. Aquilo que eu falei para você, subjetivismo, visão pessoal, visão que eu tenho da vida e sobre a vida. É isso que nós encontramos aí. É algo subjetivo, falar que o céu daqui tem mais estrelas. Isso não é real. É uma visão pessoal particular. É o que eu acho da vida. É o que o poeta joga aí no lírico. Pode avançar. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, que não é aquele timinho que perdedor, tá? Onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha só. Lá, Brasil. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Quando eu falo de cá, Portugal. Tá? Beleza? Pode avançar aí. Não permita, Deus, que eu morra, sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Querido aluno, eu sei que você nesse momento está com vontade de chorar de tanta emoção do romantismo. Mas não chore. Continue de olhos abertos para apreciar essas águas românticas que inundam nossas tardes. Nacionalismo, ufanismo, indianismo, subjetivismo. Tudo isso dentro do romantismo primeira geração. A sua aula continua no próximo vídeo.